Bom dia, irmãos. Muito bem, estamos aqui mais um culto, nesse domingo, felizes, porque hoje temos a nossa confraternização, mas não apenas isso, nós temos também a celebração da Santa Ceia e teremos a celebração do Advento também, lembrando que a gente está trazendo de volta uma tradição da Igreja Reformada que tem andado um pouco esquecida nos últimos tempos, mas o Senhor tocou no nosso coração para a gente fazer isso de novo, e hoje a gente vai fazer o nosso segundo culto de Advento. Mas, seguindo a nossa leitura bíblica devocional, hoje nós vamos antecipar o texto de amanhã, texto de Romanos 8, ok? Geralmente a gente pega um texto da semana passada, mas hoje, excepcionalmente, a gente vai pegar Romanos capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 39. Romanos 8, 15 a 39. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Silas, aqui do lado o pastor João Pedro, Se você encontrou, eu peço que você fique de pé. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, 15 a 39. Prontos para a maratona? Sim? Então, Romanos 8, versículo 15, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considerando que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito:
Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, e nós pedimos nesse momento, Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra aos nossos corações, Senhor. Abra o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento, para que essa palavra seja eficaz e que ela possa, Senhor Deus, nos transformar. E que amanhã, ao retornarmos para as nossas rotinas, nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Nós oramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Os irmãos podem se assentar. Antes de a gente começar, já falo com os irmãos do louvor, porque eles já sabem qual vai ser o hino que eles vão tocar ali mesmo no improviso, tá bom? Peço a paciência dos irmãos por estar avisando nesse momento, mas eu não tive como não dizer isso, né, e não pedir, né, pelo texto que nós acabamos de ler. Muito bem, queridos. Eu fico imaginando o seguinte: como deve ser bom a gente receber uma herança inesperada, né? Imagine você no final do mês, né, as contas apertadas ali, enfim, tendo que pintar a casa, tendo que trocar o pneu do carro, não sei, né, ou alguma coisa ali que apareceu, né, de última hora, e a gente sabe que o dinheiro anda curto, né? Então, conforme dizia o poeta, né, o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra, né? Então, a gente imagina esperar, assim, receber um dinheiro assim, que a gente não estava esperando, é realmente uma coisa muito boa, né? E isso aconteceu lá em Portugal, né? Havia uma determinada pessoa que tinha uma fortuna, né? O nome dele era Luís Carlos de Noronha Cabral da Câmara, né? E ele, tinha uma fortuna, mas ele não tinha herdeiros, né? E ele ia morrer com aquela fortuna toda. Foi aí que ele pensou no seguinte: eu vou escolher 70 nomes aleatórios na lista telefônica, né? Vou escolher essas pessoas, vou redigir um documento, vou pedir para os meus advogados para eles, após a minha morte, eles me procurarem. Desculpa, vai ser fácil achar ele, né? Procurarem essas pessoas, né, e comunicarem que elas receberam essa fortuna, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então ele fez isso 13 anos antes da sua morte. Então 13 anos depois, aquelas pessoas inesperadamente receberam a ligação do advogado desse senhor, e elas ficaram cientes de que elas estavam recebendo parte de uma fortuna de alguém que elas não conheciam, elas sequer sabiam da existência dessa pessoa, que foi lá aleatoriamente, escolheu 70 nomes, né, no meio da lista telefônica, né? Pena que não tem mais lista telefônica, né, querido? Você podia ficar aguardando essa possibilidade, né? Mas imagina, queridos, como foi a alegria dessas pessoas e o espanto, a perplexidade deles também de receberem essa notícia, né? Queridos, esse tema, herança, no Pentateuco, ou na Bíblia, de uma maneira geral, ele é muito falado, a gente vê em várias coisas. No Pentateuco, por exemplo, a gente vê essas coisas concernentes a herdades das famílias, né? Como, por exemplo, transferir a herança no Antigo Testamento era sinônimo de bênção, significava o quê? A continuidade da família, né? Se uma família, por exemplo, ela empobrecesse, fosse forçada a vender as suas terras, né, no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, coisa que nós já ensinamos aqui na igreja, nos nossos comentários, né? Então, no ano do jubileu, as herdades, elas retornavam para as suas famílias originais.
né? No Novo Testamento também a gente tem uma história muito impactante falando sobre esse tema, né? Que é o tema da herança, que é a história do filho pródigo, né? Que foi até o pai e ele tomou a sua herança, né? Ele usurpou a sua herança, já que a herança era dada somente diante da morte do pai. Ele falou: não, eu quero agora você em vida, ou seja, eu não quero mais você morreu para mim e tal. É uma história muito forte, muito impactante, né? E aí ele tomou a sua herança e, no sinal de desdém, dessa relação interesseira que ele tinha com o pai, ele partiu para uma terra distante e ele desperdiçou tudo aquilo que o pai havia juntado para ele, né? Queridos, nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo importante também, falando sobre isso. Ele, ao explicar aos romanos sobre os profundos conceitos teológicos a respeito da salvação, da regeneração, da justificação, ele usa esse conceito da herança, né? Ele afirma que não somos mais escravos do pecado, né? Que depois da nossa conversão, nós passamos da condição de escravos para a condição de filhos. Somos filhos de Deus, conforme nós lemos no verso 15, que diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E isso, queridos, nos leva à seguinte conclusão, que está no versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, o conceito paulino de herança, ele é fundamental na nossa fé. Se não nos entendemos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós vivemos aquém dos direitos da nossa filiação. Nós não desfrutamos da nossa herança como deveríamos hoje, ainda que você venha a desfrutá-la por completo na glória. E para que nós possamos, queridos, entender a importância de sermos herdeiros, eu gostaria de abordar alguns aspectos importantes da nossa herança no dia de hoje. E o primeiro aspecto, irmãos, da nossa herança é sobre a esperança dos herdeiros. E para falar sobre isso, eu vou contar uma história que eu já contei aqui na igreja uma certa vez, de uma mulher que o nome dela era Leona Hensley, que era uma milionária. Ela, na verdade, ela era multimilionária, né? Se fosse hoje, ela seria uma bilionária, como está em moda aí, né? Para você ter uma ideia, ela era herdeira daquele prédio que durante muitos anos foi o maior do mundo, né? O Empire State, né? Que fica lá em Nova York. E para vocês terem uma ideia de como era essa mulher, né? O caráter dela, assim, tal, ela era chamada pelas pessoas, ela tinha um codinome de rainha da maldade, né? Tal era, queridos, o jeito dela, que deve estar trocando aqui em minutos só entre a gente, né? Aquele termo que as pessoas usam: fulano é uma bruxa, né? A pessoa fala, é uma pessoa intragável, aquela pessoa que não dá para você ter um tipo de relacionamento. Então, ela parecia ser esse tipo de pessoa. E aí, queridos, ela, para vocês terem uma ideia, ela redigiu o seu testamento, né? Antes da sua morte, e ela redigiu o testamento e tal, e aí ela veio a falecer. E aí, nesse momento em que os advogados foram ler o testamento dela para a família, ela tinha deixado a maior parte da sua herança para o seu cachorrinho. O nome do seu cachorrinho o nome dele traduzido era Problema. Era o nome imagina, se esse um bicho atentado, né? Então, ela deixou a maior parte da herança para o cachorrinho, e 2 dos seus netos, que ela dizia que ela não gostava, ela não deixou nada, né? Você vê que coisa que ela imagina. Então, a decepção dos seus netos quando ouviram ali a leitura do testamento e chega no final e fala: o quê? Acabou? Não tem a gente? Não, ela simplesmente eliminou os 2 netos e ela deu tudo para o cachorrinho, ou pelo menos a maior parte para o cachorrinho. Todo e qualquer herdeiro, queridos, tem a expectativa de que um dia ele vai receber a sua herança. Essa é a mesma expectativa
E essa mesma expectativa, ela faz parte do conceito de herança ensinada pelo apóstolo Paulo nessa epístola. Ele nos diz o seguinte no versículo 19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, haverá um momento em que as promessas que nós pregamos, elas se concretizarão. Eu preciso explicar isso, queridos, dizendo que nós éramos escravos do pecado por conta do nosso livre-arbítrio. Mas nós não somos mais, né? E para explicar isso, eu vou fazer um flashback aqui da história espiritual do homem, né? No início, Deus, ele criou os homens, e Deus não os criou como filhos, mas sim como criaturas, né? Nós tínhamos acesso direto ao Criador por conta do nosso estado de santidade no qual nós vivíamos, né? Nós não havíamos sido contaminados pelo pecado. Entretanto, queridos, o pecado original, ele nos afastou do nosso Criador. Paulo diz o seguinte em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Queridos, a morte, e não apenas a morte, mas todos os subprodutos da morte, que foi o preço pela nossa desobediência. Então, queridos, o unigênito de Deus se torna homem e vem habitar conosco. Ok. Mas o que significa unigênito? Por que essa palavra é tão importante? E aí, queridos, eu recorri a um site que explicava de uma maneira muito interessante, que é o Gora Question, e ele explica da seguinte forma esse conceito do unigênito, né? Dessa palavra utilizada por João na sua epístola. Ele diz que o unigênito é ser o único da sua espécie ou o único no gênero. Este é o significado implícito em João 3,16. Na verdade, João é o único escritor do Novo Testamento que usa essa palavra em referência a Jesus. João estava mais preocupado em demonstrar que Jesus era o Filho de Deus e usa essa palavra para destacar Jesus unicamente como o Filho de Deus, compartilhando da mesma natureza divina que Deus, ao contrário de crentes, que são filhos e filhas de Deus através da fé. Fecha aspas. Queridos, o Conselho de Nicéia, em 325 depois de Cristo, ele cunhou o termo consubstancial. Até então, a cristandade não havia utilizado esse termo e ele foi criado ali naquele momento, naquele concílio, né, na discussão ali entre os teólogos. Ou seja, ele diz que Jesus é da mesma substância do Pai. Esse termo consubstancial. Jesus, ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma substância que o Pai. Ou seja, Jesus, ele é Deus. Quando Jesus ele morre na cruz, através da justificação, ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, conforme João 1,12 nos diz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós que éramos escravos do pecado, nós fomos resgatados da escravidão. Antes éramos escravos, mas agora somos adotados. Agora somos adotados, somos filhos de Deus, conforme nós lemos em Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. E esse, queridos, é um ponto. Nós somos herdeiros porque fomos adotados, não porque nós somos criados, nós somos como Jesus Cristo, não somos consubstancial ao Pai. Nós somos herdeiros, filhos de Deus por adoção. Queridos, então, se somos herdeiros, quais foram os direitos assegurados por Jesus para cada um de nós? Queridos, nós somos herdeiros da vida eterna. Mas calma, aqui é um ponto importante. Eu me lembro, queridos, uma vez que eu estava num encontro de uma célula em outro ambiente, outra igreja, e aí uma pessoa que foi convidada à célula, ela foi lá e ela falou uma coisa que mexeu muito comigo ali naquele momento. Ela disse o seguinte:
ela era visitante, ela não era crente, e ela falou o seguinte: para mim, a única religião que me deu a resposta sobre o que acontece depois da vida é a religião tal. Não era o Evangelho. E aquilo me bateu fundo no coração, queridos. Eu fiquei pensando onde nós estamos como igreja de Jesus Cristo e não estamos dando a resposta que as pessoas necessitam. O Evangelho, queridos, ele tem a melhor resposta para os homens. Mas nós, muitas vezes, como igreja de uma maneira em geral, estamos embebecidos pelas distrações da nossa geração. Quando nós falamos que somos herdeiros da vida eterna, isso muitas vezes soa como algo etéreo, como um conceito teológico, mas isso às vezes não tem a ver com a nossa vida, as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso porque, queridos, muitas vezes a igreja como um todo tem falado sobre o hoje, tem pregado o hoje. Muitas igrejas têm falado sobre que Jesus veio te dar um carro 0 quilômetro, ou que Jesus veio te dar um bom emprego. Nós estamos nos esquecendo de pregar a real mensagem do Evangelho. Queridos, Jesus, ele veio resolver o problema da dor, das doenças, do sofrimento, da morte física e da morte eterna. O Evangelho, ele veio para nos dizer que tudo isso que nós vivemos não durará para sempre. Nós, queridos, nos acostumamos a viver uma vida cercada de lutas e tribulações, porque a vida é assim, uma vida em que tudo, um dia, certamente perecerá. Mas, meus irmãos, nós não devíamos nos acostumar com isso, porque não fomos criados para vivermos assim. O Evangelho vem nos dizer que a ressurreição de Jesus é o sinal de nossa ressurreição. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Essa é a nossa expectativa. O Evangelho vem nos dizer que a atual ordem, ela passará, que Deus fará nova todas as coisas. Queridos, imagine a sua vida atual, com as pessoas que você ama, mas sem os problemas que você vive, sem a necessidade de se extenuar para colocar comida dentro de casa, sem o perigo constante da violência nas cidades, sem os conflitos nos casamentos, nas famílias, sem a tristeza de vermos entes queridos sendo sucumbidos pela idade, sendo levados do nosso convívio por conta de doenças incuráveis. Um mundo onde as pessoas não morrem de fome e pelas guerras, ou porque foram vítimas de assaltos, balas perdidas e tantas outras coisas. Essa é a promessa que nós temos. Nada do que passamos pode ser comparado ao que Deus tem reservado para nós. Conforme diz o verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que está por vir, talvez, queridos, não possa ser descrito com palavras, mas precisamos abrir os olhos do coração para crer e aguardar com fé. Mas a pergunta que fica, enquanto nós não desfrutamos plenamente dessa herança prometida que está aguardando por nós, como ficam os herdeiros de Deus na era presente? Paulo, irmãos, ele nos diz o seguinte no versículo 18: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda, queridos, que o pecado tenha distorcido a história humana, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, nós não fomos lançados ao acaso. Deus não disse para nós, não foi Ele que compôs essa música: o acaso vai lhe proteger enquanto você andar distraído. Segundo o versículo 28, o que Deus está dizendo é que nós não precisamos ficar presos à página da fatalidade. Dores, tristezas, lutas, provações acontecem a todos. Não é certo que nos acharmos que nada irá nos acontecer porque somos crentes.
todos estamos suscetíveis ao salário do pecado, que é a morte e seus subprodutos. Mas o que para os que não conhecem ou não se relacionam com Deus é mero acaso, para nós é parte de um grande propósito divino. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Seja, queridos, para a disciplina, para o aperfeiçoamento, para um profundo relacionamento com Ele, ou até mesmo, queridos, para a nossa salvação. Deus está no controle, nada foge ao controle. Você é herdeiro de Deus. Versículo 31 e 32 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos aflitos por conta das lutas e das dificuldades. Muitas vezes nós tememos o nosso futuro, tememos pelo o futuro dos nossos casamentos, dos nossos filhos, dos nossos empregos. Tememos a violência, tememos as pessoas que nós amamos não retornarem em paz para as nossas casas no fim de um dia de trabalho. Tememos pela nossa aposentadoria diante das incertezas, tememos não ter dinheiro para o dia de amanhã, tememos até mesmo, queridos, a fome no futuro, tememos pela nossa saúde ou pela saúde dos que nós amamos diante de tantas ameaças invisíveis que nós temos. Mas nada disso pode ser comparado com a grandeza do ato de Deus pelas nossas vidas. Ele entregou o seu Filho por nós. E se Ele toma essa deliberada atitude em nosso favor, quem ou o que pode se opor a Ele? Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria, irmãos, concluir essa mensagem dizendo que os herdeiros de Deus eles têm direito ao maior patrimônio de nosso Pai. Apesar do filho pródigo ter esbanjado a fortuna do seu pai, aquilo que seu pai havia trabalhado tantos e tantos anos para acumular, para deixar para o seu filho, ele não conseguiu desperdiçar o maior dos patrimônios, aquilo que o pai tinha de mais importante. Lucas capítulo 15, versículo nos diz: estando o pai ainda longe, o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Queridos, ainda que o rapaz tenha desperdiçado toda a riqueza material, ele não conseguiu desperdiçar a maior das riquezas, que era o amor do pai. O amor desse pai era um recurso inesgotável. Muitos têm chegado às igrejas movidos por interesses materiais. Os meios de comunicação, as mídias sociais, elas nos vendem a ilusão da felicidade, né? A felicidade pelo dinheiro. Então mostra lá uma mansão, mostra carro, viagens maravilhosas. E muitas vezes, queridos, nós acabamos como o filho pródigo. A nossa relação com o nosso Pai Celestial, ela se torna uma relação utilitária, porque o que a gente vê para o futuro é só aquilo que nós podemos ganhar, ter. Deus é um recurso para atingir os meus objetivos, ou seja lá, os meus sonhos. Nessa relação deformada, acabamos desperdiçando nossas vidas, nossos recursos. Muitos, tentando satisfazer seus desejos, entraram ou entrarão em relacionamentos amorosos, danosos, que terminam em tristeza e desgosto, que lhes traz apenas dor e vazio. Outros, buscando a todo custo o sucesso, investirão em carreiras profissionais que não levarão a lugar algum. Dons, talentos, estudo e tempo desperdiçado em algo que não traz a tão esperada plenitude profissional. Outros ainda investiram ou investirão suas vidas em cônjuges que mais tarde se tornarão infiéis, em alianças conjugais que lhes deixarão a míngua. Outros ainda desperdiçaram seus dias em jogos,
bebidas e sexo casual. Para todos vocês que muitas vezes têm dificuldade de aceitar a condição de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus, o que nós temos é essa palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Todos nós somos como o filho pródigo. Todos nós ou desperdiçamos, ou desperdiçaremos em algum momento de nossas vidas os recursos que Deus nos dá. Mas há algo importante para nós. Somos herdeiros do maior tesouro de Deus para nós, que é o seu amor. Toda e qualquer coisa que possa existir nessa vida é e sempre será transitório. Nada é para sempre, mas o amor de Deus, ele é eterno. E conforme diz o apóstolo Paulo, no versículo 37 a 39, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não fique triste, irmãos, angustiado ou com medo do futuro. Você é herdeiro de Deus. Jesus nos deu esse direito. O amor de Deus é um recurso inesgotável. Ele irá te sustentar até o fim. Você jamais será deserdado pelo amoroso Pai Celestial. Creia nisso. Viva isso. Em nome de Jesus. Amém.